Eu estou aqui com o documento. Vamos ver mais um trecho do documento que decide pela prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Ali no finzinho da página 20, a de cima, começa o texto. Não seria lógico e razoável permitir a utilização do mesmo modus operandi criminoso com diversas postagens nas redes sociais de terceiros, em especial por milícias digitais e apoiadores políticos previamente coordenados para a divulgação das condutas ilícitas que eventualmente poderiam ser praticadas por Jair Messias Bolsonaro, sejam em entrevistas, sejam em atos públicos, mas sempre com a finalidade de continuar a induzir e instigar chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras com flagrante atentado à soberania nacional. Na mesma decisão, advertia ainda que seria considerado bula a proibição imposta pela primeira turma do STF ao réu Jair Messias Bolsonaro a replicação de conteúdo de entrevista ou de discursos públicos ou privados, reiterando as mesmas afirmações caracterizadoras das infrações penais que ensejaram a imposição das medidas cautelares, para que posteriormente, por meio de milícias digitais ou mesmo apoiadores políticos ou ainda por outros investigados, em patente coordenação, ocorra a divulgação do conteúdo ilícito previamente elaborado, especialmente para ampliar a desinformação nas redes sociais. Ele segue: não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Bolsonaro, pois o réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus 3 filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao STF em apoio ofensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. O flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que, repita-se, o próprio filho do réu, o senador Flávio Nantes Bolsonaro, decidiu remover a postagem realizada em seu perfil na rede social Instagram com a finalidade de omitir a transgressão legal. Não bastasse isso, o réu Jair Bolsonaro realizou ligação telefônica por chamada de vídeo com seu apoiador político e deputado Nicolas Ferreira, demonstrando o desrespeito à decisão proferida por essa Suprema Corte em razão do claro objetivo de endossar o tema da manifestação de ataques ao Supremo Tribunal Federal. A decisão foi expressa ao afirmar que o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares implicará na revogação e decretação da prisão nos termos do artigo 312. Conforme tenho afirmado reiteradamente, a justiça é cega, mas não é tola. A justiça não permitirá que um réu faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. A justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez deve sofrer as consequências legais. Ignorando e desrespeitando o Supremo Tribunal Federal, o réu reiterou sua conduta delitiva diversas vezes, tanto na produção de imagens quanto nas ligações de áudio e vídeo, como também na divulgação maciça de seu apoio via a divulgação de suas imagens nas redes sociais. Em relação às medidas coercitivas ao Supremo Tribunal Federal, com um claro intuito de obstrução de justiça, evidenciando a continuidade delitiva em relação aos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Dessa forma, a consequência jurídica do descumprimento das medidas cautelares, como a restrição ao uso das redes sociais, por meio da instrumentalização de entrevistas ou discursos privados divulgados nas redes de terceiros, será a mesma prevista genericamente na legislação. E ali embaixo, em negrito, diante do exposto nos termos do artigo 21, regimento interno desse Supremo Tribunal Federal, em face do reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente decreto à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro a ser cumprida integralmente em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas cautelares: proibição de visitas, salvo de seus advogados, regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este STF. Os visitantes autorizados por essa Suprema Corte nessa decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos ficam expressamente proibidos de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens. Proibição de uso de celular diretamente ou por intermédio de terceiros. Ficam mantidas ainda as seguintes medidas cautelares:
proibição de manter contatos com embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras, bem como os demais réus e investigados. Estão proibidos também de realização de qualquer visita ao réu. Proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. O descumprimento das regras da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva, considerando a utilização para fins ilícitos e para o descumprimento das medidas cautelares. Determino, por fim, a busca e apreensão de quaisquer celulares em posse de Jair Messias Bolsonaro. Assina o ministro relator Alexandre de Moraes. Deixa eu falar aqui com o professor Walter Maerovitch, porque a Polícia Federal cumpre agora medidas judiciais expressas pelo STF. A PF está indo aos endereços de Bolsonaro para pegar, apreender os celulares que foram impostos a ele. Eu sei que o professor já tem que se despedir da gente, professor. Quer fazer um último comentário? Só ressaltar, só frisar bem que toda medida cautelar é baseada na necessidade. E essa medida era necessária? Sim, mais do que necessária. Como o Flávio Bolsonaro disse, foram executadas as postagens, isso foi gravado, isso foi difundido, e depois, só depois, ele consultou os advogados. Ora, essa consulta aos advogados é tardia, porque o descumprimento já estava consumado. Para que todo mundo fique bem ciente, quando o filho Flávio resolveu tirar essas postagens, Inês era morta. Ou seja, o descumprimento estava caracterizado.